Olá, queridos companheiros e amigos da confraternização espírita baiana, vinha do Senhor. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Que bom que estamos juntos na noite de hoje, mais uma vez, ainda que pelo meio virtual, mas é uma oportunidade de estarmos juntos, trazendo a reflexão sobre o Espiritismo, sobre a proposta do Evangelho, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido irmão, nosso querido amigo. Que bom que estamos juntos. Hoje faremos uma abordagem dentro da proposta da casa sobre o tema dinâmica da prece, ou dinâmica da oração, a mesma coisa. E nós vamos basear as nossas observações e as nossas considerações entre as questões 658 até 666 de O Livro dos Espíritos, mas também em algumas outras fontes e fatos. Os fatos não podem nunca ser esquecidos pelo Espiritismo, pelo espírita, porque o Espiritismo é uma ciência de fatos, baseada em fatos. Então, não em dogmas. E não em dogmas. Então, muitas crenças são estruturadas em dogmas, em coisas, em concepções imaginativas do ser humano. O ser humano imagina e acha que aquilo é uma verdade. E estabelece o seu entendimento, o seu padrão de viver, a sua forma de viver, a sua filosofia de vida, com base em coisas, às vezes, imaginadas, concebidas a partir da mente humana, mas que não se apoiam nos fatos, porque muitas vezes os fatos contradizem o dogma. Isso não pode ser a verdade. Não pode ser a verdade. O dogma não pode ser superior ao fato. O fato é o que aconteceu. O fato é o que se apresenta e que merece estudo, merece exame, merece análise, mas não merece um dogma. Porque o dogma é, a maioria das vezes, aquilo que o homem não consegue uma explicação, o que ele faz? Rejeita. Ele rejeita. Então, sai do seu campo de análise, de entendimento e de percepção. Com isso, há uma parte da verdade que está manifestada no fato que ele abriu mão. Então, essa parte da verdade ele já não terá consigo, porque ele escolheu seguir o dogma que apresenta na concepção daqueles que criaram o dogma que estruturaram aquele modo de pensar. Ali já estaria toda a verdade, e o que não é real. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir fato e dogma. Mas a doutrina espírita, então, ela se apoia nos fatos. Examina os fatos, porque é ciência. Examina os fatos, porque é ciência. Então, hoje nós vamos falar, ainda que brevemente, sobre essa dinâmica da prece, ou dinâmica da oração. E ver como isso se dá e quais são as suas estruturas, as suas consequências, enfim. Dinâmica significa o quê? Uma expressão do movimento. A dinâmica de alguma coisa é como algo se movimenta, como algo se dá, ocorre, se manifesta, se apresenta. Então, como a oração, a prece se apresenta, como ela se estrutura, como ela se movimenta dentro da realidade do próprio espírito. Não vou dizer só o encarnado, mas o espírito, porque os espíritos desencarnados também oram, também fazem prece. Então, nessa parte do Livro dos Espíritos, nós estamos aí dentro da lei de adoração. A primeira lei da parte terceira
do Livro dos Espíritos, né, Leis Morais da Vida, e Kardec já abre com a lei de adoração, né? Então ele vai perguntar o que significa adorar a Deus, e os Espíritos vão dizer, é levar o pensamento até Ele. Levar o pensamento até Deus é uma forma de adorar, mas é uma forma de oração, né? É uma expressão da oração, que é um movimento do indivíduo dirigir-se a Deus, elevar o pensamento. O pensamento é a reunião de tudo que há dentro do próprio indivíduo. Quando nós executamos o ato de pensar, veja bem, o ato de pensar é uma coisa, o pensamento é uma outra coisa. Então, o ato de pensar é uma faculdade, é uma possibilidade interna de todos nós. Todas as vezes que nós exercitamos o ato de pensar, nós mobilizamos ou reunimos as forças que nós temos internamente, né? A atividade intelectiva, mas também os nossos sentimentos. Isso é o nosso pensamento. Então, elevar o pensamento até Deus na verdade, ligar-se a Ele, unir-se a Ele, vincular-se a Ele. Quando pensamos em alguém, naquele momento estamos unidos com aquela pessoa, ligados àquela pessoa, em vínculo com aquela pessoa. Porque nós projetamos o nosso ser, né, naquele outro ser. Então, na nossa relação com Deus, os Espíritos vão dizer, adorar a Deus é, por assim dizer, lembrar-se dele. Mas não é um mero lembrar, é um relacionar-se, é um entregar-se. Aí já é um ato mais profundo, né? Que é a oração. E aí nós estamos na questão 658. É a entrega a Deus. É a intenção de ligar-se a Deus. É a intenção de ter com Ele, né? De estar com Ele, de receber dele todos os recursos que Ele tem para nos dar nesse ato de vincular-se. Então, notem que já é um movimento mais profundo, não é uma mera lembrança, mas é uma interação. Vamos usar essa palavra, né? É uma interação com Deus. Mas não uma mera interação. Uma interação movida pelo sentimento de amor. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Perguntaram a Jesus. Ele disse o quê? Ama. Ama. Aí ele diz, ama a Deus, olha aí, sobre todas as coisas. Né? Todos os objetos, todos os bens, todos... O corpo é uma coisa. O corpo em si não pensa. É um objeto, é um instrumento corporal. Tem a sua estrutura, tem o seu mecanismo, tem a sua organização, né? Tem os seus sistemas, um por dentro dos outros, mas em si ele obedece ao automatismo. Ele não cria. O corpo não cria. Então, quando ele diz, pensa a Deus, ama a Deus, acima de todas as coisas, ele está dizendo, ama em espírito. Aí ele explica, né? Sobre todas as coisas. Aí ele vai explicar o que é isso. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus de todo o teu espírito, diz ele. De todo o teu coração, diz Jesus. De todo o teu entendimento. Olha aí, de todo o teu entendimento. Quer dizer, no campo mental, no campo daquilo que reúne o conjunto das suas experiências, o campo daquilo que é o ser que você é, a sua consciência, né? O seu entendimento é a sua consciência sobre algo. Qual é o seu entendimento sobre isso? Qual é a consciência que você tem sobre isso? De todo o teu entendimento. Aí ele diz, este é o primeiro, quer dizer,
Primeiro mandamento, primeiro e o maior mandamento. E há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Ama ao próximo como você se ama. Aí está toda a lei e os profetas. Tudo que tinha para trás, né? Tudo que existia de lei, de entendimento de lei para trás. Aí está toda a lei e os profetas, que também eram reveladores das coisas espirituais. Mas nesse sentido, é que nós vamos estabelecer na ação de orar, nessa dinâmica, né? Nesse movimento, na dinâmica, esse movimento, nesse deslocamento para Deus, nós vamos estabelecer um sentimento muito especial, que é o sentimento que nós designamos como fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de um espírito, ele se apresenta como espírito amigo, ou um espírito protetor, não estou bem lembrado não, ele não dá o nome dele, mas se apresenta com essa expressão, espírito amigo, me parece. E ele diz assim, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. A fé é o sentimento inato no homem, para ser mais fiel ao texto, no homem, a fé é o sentimento inato da sua destinação futura. Quer dizer, há futuro, há destino. E que destinação é essa? Um encontro com Deus. Onde nós, nesse encontro com Deus, vamos promover a integração com Ele. E essa integração é um vínculo de totalidade. Daí Jesus referir-se, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. União, ligação. Não há mais espaços vazios no psiquismo de um Cristo. Nós temos espaços vazios. Nosso psiquismo é fragmentado, né? Porque nós somos mesclados ainda com as coisas materiais. Nós somos mesclados com a nossa base instintiva, né? Com os desejos, com os prazeres, com o sensório, né? O campo sensório. Isso nos atrai muito, nos distrai muito, nos desloca muito desse vínculo, dessa união. Mas um Cristo? Não. Cristo já é um espírito de altíssima elevação. Já transitou pela etapa humana, essa etapa que nós estamos aqui ainda. E a etapa humana se divide em vários níveis, né? Os níveis primitivos, mundos de provas e expiações, que nós estamos agora. Finalizando provas e expiações, mas ainda é provas e expiações, porque nós estamos submetidos a exame da nossa vontade e do nosso querer, né? Da nossa decisão. E que decisão é essa? A decisão pelo bem. Ainda estamos sob exame da decisão pelo bem. Ainda não decidimos total e completamente pelo bem, porque ainda estamos submetidos a essa influenciação das coisas, né? Então ele diz, ama acima de todas as coisas. Né? Ama a Deus acima de todas as coisas. De todo o teu espírito, de todo o teu coração. Olha aí. Isso tem que ir na prece. Né? Por isso, na 658, os espíritos vão falar isso. Que na prece a deliberada, a desejada, a querida intenção de estar em Deus, de estar com Deus e de se movimentar por Deus. Aí muitas vezes fazemos orações, mas não temos uma exata dimensão dessa relação com Deus. Por isso que Jesus, ele é fundamental no nosso processo. É o nosso querido Cristo daqui, planetário, né? Ele atua em outros orbes, mas no planeta Terra, ele é o Cristo do planeta Terra. Só temos ele porque só é necessário um Cristo. Não precisa de vários Cristos. Para que vários Cristos? Não é? Precisa. Basta um Cristo só. Já é a interação total com Deus. Né? Deixa os outros Cristos nos outros orbes, né? Nos outros planetas transitados nesse universo que nós não sabemos nem qual é a dimensão desse universo. Mas o nosso Cristo querido é a nossa referência, tanto que ele diz, eu sou o caminho. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Não é assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Alguns dizem, eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Ele facilita. Nós não temos uma percepção exata de Deus, mas ele é essa expressão de Deus. Tanto que no Evangelho de João ele vai dizer assim, aquele que me viu, viu aquele que me enviou. Resolvido o problema. Porque a concepção nossa de Deus é muito vazia, de certo modo, porque o nosso psiquismo é muito concreto. Né? Tanto que a gente quer o quê? Milagres, né? Coisas excepcionais que aconteçam para a gente perceber Deus. Os espíritos aparecem e dizem, mas meu amigo, meus amigos, vocês não estão percebendo que existe uma ordem no universo? As leis morais da vida, que nós estamos brevemente falando aqui, sobre a oração, que tem uma relação com a lei de adoração, que é a primeira delas, tratada nessa parte terceira da obra. Todas essas leis, lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de destruição, tudo se destrói. Ou se transforma. A morte é o processo da expressão da lei de destruição. Mas, na verdade, não há destruição, porque o espírito é imortal. Há uma transformação. Né? Lei de sociedade, olha aí. Lei de sociedade, lei de igualdade na distribuição dos recursos. Né? Lei de amor, justiça e caridade. Em tudo isso há uma ordem. E se nós usarmos a inteligência e desenvolvermos os nossos processos de entendimento da vida, pelos recursos todos que nós já temos, só Jesus já é, como ele diz, eu sou a vida. Ou seja, ele promove vida em nós. O que é ser vida? Promover vida em alguém. É isso que ele quer dizer. Então, é nessa expressão que quando nós pensamos em Deus, e aí Jesus propõe que isso seja com amor, nós conduzimos a fé, porque nós percebemos a perfeita integração dele e como ele se movimentava nos campos do amor, apresentando Deus. Daí a fé ser, para o indivíduo, uma espécie de elo, de sentimento, de ponte, de relação. Tanto mais fé se tenha em Deus, ou seja, tanto maior seja esse sentimento inato, quer dizer, que já nasce com o indivíduo. Lembram do conceito do capítulo 19 que esse Espírito traz? No homem, a fé é o sentimento inato, quer dizer, já nascemos com a fé. Por que nascemos com fé? Porque a nossa origem é divina. É como o DNA de nossos pais. Nós já nascemos nossos pais, por assim dizer, geneticamente. Não tem como ser diferente disso. Nós já nascemos com a genética dos nossos pais. Então há uma memória genética de nossos pais em nós. Claro que somos espíritos, temos a nossa própria memória de espírito. Mas a genética já é nossa. Né? Então, é nesse sentido que esse vínculo ele se elastece, ele se estrutura, ele se amplia. O sentimento de fé se amplia. E ele, à medida que se amplia, é à medida que nós vamos encontrando o quê? A nossa destinação, o nosso destino. No homem, a fé é o sentimento inato da sua destinação futura. Qual é a destinação futura? A perfeição, que se dá quando encontramos Deus, interagimos com Ele e nos integramos nele, para sermos uno, como Jesus diz. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Isso é unidade com Deus. Não há vazio. Né? Não há espaços mais para inferioridade. A inferioridade foi transmutada. Olha aí. Transmutada. Lei de destruição.
a inferioridade foi eliminada e as potencialidades da alma desenvolvidas. À medida que uma potencialidade se desenvolve, é à medida que o ser se torna pleno. O que é plenitude, manifestação límpida, pura das próprias forças do Espírito, das potencialidades do Espírito. E isso se manifesta, se expressa no nosso processo evolutivo, na dinâmica do nosso processo evolutivo, a afeição de luz. Está aí Jesus no Sermão da Montanha diz isso. Vós sois a luz do mundo. Essa plenitude se dá. E a oração é um campo muito próprio, específico, útil, elevado de nós desenvolvermos essas potencialidades. À medida que o sentimento de fé se amplia, é à medida que a dúvida diminui, que a dúvida do indivíduo se reduz e a coragem para se ser aquilo que Deus espera que você seja, a destinação futura. Deus espera que nós sejamos aquilo que fomos criados. É como a árvore que está na semente. Você não vê a árvore, você só vê a semente. Mas à medida que você enterra a semente no solo, aduba, cria as condições para que, ideais para que ela brote e se torne aquela árvore frondosa, que vai ter frutos e que vai alimentar, alimentar uma sociedade, as pessoas daquela localidade. Etc. São os corações que vão alimentar outros corações. Então, essa adubação, ela se dá em nós com a prece. A prece é um estado especial da própria alma. Olha aí. O que é a prece? Para nós que estão não, isso é uma prece. Mas a prece é o estado oracional do indivíduo. A prece pode ser realizada sem nenhuma palavra. Veja como os Espíritos disseram. Adorar a Deus é levar o pensamento até Ele. É preciso gastar 10 horas. Senhor! 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Deslocando o pensamento até Deus, estando com Ele. 1 segundo desse encontro é uma eternidade. Daí, a beleza da oração. Daí a beleza desse encontro. É por isso que na questão 659, estudem isso, Estudem tudo que eu puder dizer aqui, os queridos amigos da confraternização espírita baiana e todos aqueles que, porventura, nos estiverem assistindo esse vídeo depois, estudem essas questões. Vocês vão ver na 659 uma beleza. Porque Kardec vai perguntar assim, o que é possível fazer na oração? Qual é essa dinâmica da oração? Olha aí, vai casar certinho com o tema proposto. Essa dinâmica da oração. E aí os Espíritos vão dizer 3 coisas é possível de serem feitas na oração. Louvar a Deus. Louvar, o que é louvar? Louvar é nesse estado oracional que nós nos encontramos, desejadamente, queridamente, escolhidamente, escolhemos orar. Muitos escolhem não orar. Muitos escolhem nem pensar em Deus. Muitos escolhem praticar o mal. Muitos escolhem a destruição, a perturbação de si mesmos e a perturbação do ambiente onde se encontram. É uma escolha. Um dia estarão orando. Veja, porque o processo é evolutivo. Lei de progresso. Falei de várias leis. Lei na abordagem inicial, mas não falei da lei de progresso aí. Lei de progresso. É um imperativo, é um impositivo. Mas, ao lado da lei de progresso, há a lei de liberdade. Eu estou vendo, falei da lei de liberdade. A lei de liberdade, olha aí, uma outra lei. São 10 leis, a lei de liberdade. Então,
Na lei de liberdade está inclusa, na sua estrutura, o livre-arbítrio. Tudo isso é divino. Deus aguarda que o indivíduo, então, exercendo o livre-arbítrio, a liberdade de consciência para fazer a escolha de um dia orar, criar essa relação com Deus, né? Que ele assim faça. Até ele chegar a esse momento, né? Ele tem sempre e terá sempre a possibilidade de não orar, de não criar esse contato com Deus, de combater o que é o divino, né? Jesus é muito combatido porque, na verdade, se quer combater o divino. O indivíduo não aceita uma outra vontade que não seja a sua. Olha aí, é patológico, né? É patológico. Mas muitas vezes somos assim, viu? É patológico, mas analisemos-nos. Olha aí. Então, na oração, podemos louvar. Ver o que? Quando ingressamos no estado oracional e nesse contato direto com Deus. A beleza do reino de Deus. Porque, amigos, notem, nós saímos de toda a percepção e de todas as belezas da estrutura corporal. É um outro estado de alma. Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Quando fores orar, recolhe-te no teu quarto, no teu mundo íntimo. O que é o quarto? Teu mundo íntimo. Olha aí. Que teu Pai que vem em secreto, porque ele vem em secreto? Porque ele está em nós. Deus está em toda parte, mas está em nós também. Que teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha aí, que beleza. Isso é Jesus, né? Sermão da Montanha. Isso é um fragmento do Sermão da Montanha, quando ele fala da ação de orar. Que teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que é recompensar? É acrescentar algo a alguém por alguma coisa elevada, superior, que a pessoa fez. Não há recompensas por pessoas que encontram objetos das outras pessoas e devolvem. Isso é um ato elevado. Muitos ficam, encontram, mas ficam. Mas outros devolvem. Aí o indivíduo dá uma recompensa. Outros, não, nem precisa, não quero, não precisa. A só alegria do senhor se reencontrar com o seu objeto, sei lá, com sua carteira, com o seu livro, um livro de estimação, uma joia, enfim, um escrito, o que seja. Para mim já é uma alegria muito grande o senhor ter se reencontrado. Olha aí. Então Deus te recompensará. Então é nesse sentido que está a primeira parte da explicação da questão 659. 3 coisas são possíveis de serem feitas na oração. Então há uma renovação do próprio indivíduo. Há uma renovação das medidas de Deus que nós passamos a ter dentro dessa relação. E nós então louvamos, porque nós crescemos. Louvamos a Deus. Fomos, por assim dizer, enriquecidos de mesmo. Porque lembremos-nos, nós estamos na nossa destinação, que é esse encontro, e não mero encontro, é uma integração com Deus. É muito diferente. É muito mais vívido, é muito mais prazeroso do que os prazeres corporais. Porque essa é uma dimensão da própria alma. É a alma que se alegra porque se afasta mais do campo de influenciação da própria matéria, do próprio corpo. Então os vícios começam a esmaecer, a diminuir a incidência deles. Vão existir? Vão existir. Mas à medida que nós vamos orando, a beleza desse encontro com Deus é a beleza que vai fazendo com que nós optemos mais por Deus do que pela inferioridade das experiências mais carnais, mais corporais. Não que sejam erradas. O problema não é que seja errado. O problema é que nós cometemos excessos nessas experiências.
O excesso da alimentação. O excesso do gozo sexual. Né? O excesso da distração. Porque há fazeres, há coisas que temos que fazer que dependem do nosso trabalho. Né? Temos que cuidar de nós, mas o excesso do cuidado de si mesmo e das coisas que lhe interessam leva aos processos egóicos. Então, há uma diminuição da nossa generosidade. A inteligência é importante? É, mas o excesso da inteligência leva à intelectualização e o abandono do sentimento, o abandono do coração. Nós ficamos meio que partidos. Porque tudo é intelectualizado e tudo não é intelectualizado. Nós precisamos da mescla com os sentimentos, em especial com o mais elevado dos sentimentos, o amor, como nos ensina Jesus. Então, louvar, embevecer-se, e aí com essa nova dimensão de Deus, nós vemos outras medidas da vida. A vida já se apresenta para nós sob uma outra perspectiva. Tudo muda. Em Deus, tudo muda. Já é uma outra visão. As pessoas que estão em torno de nós, com seus conflitos, suas dificuldades, né, seus ódios, as pessoas que às vezes querem impor a gente, nós já temos uma outra dimensão delas. Já compreendemos que elas são pessoas tão sofridas quanto nós. Desenvolvemos, de certa forma, uma nova medida de humildade. Olha aí. Isso é uma nova medida de humildade que nós obtemos na oração, quando nós percebemos a grandiosidade de Deus, a imensidade que é a vida e a pequenez que é o nosso entendimento. É muito pequeno o nosso entendimento, mas nós julgamos que ele é muito grande. Mas na oração percebemos a beleza toda da obra, como é constituída. E uma obra que não sofre ameaças. Em Deus não temos medo. Amplia-se a nossa convicção. Ampliam-se as nossas certezas. E eclode a nossa coragem para praticar os atos morais que são necessários praticar. Em especial, as renúncias. Né? Lembra que Jesus diz assim? Todo aquele que quiser vir após mim, ou em outras traduções, todo aquele que quiser vir nos meus passos, quer dizer, segui-los, e nos passos de alguém a seguir. Né? Todo aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, olha aí, renuncia às suas convicções pequenas, as dele, a convicção do Cristo, de um Cristo. Renuncia a si mesmo, tome a tua cruz, os seus deveres. O que é a cruz? Os deveres, aquilo que a vida lhe pede que você faça. E siga-me. Aí é um ato concreto. Falo de Jesus, faço palestras sobre Jesus, alguns de outras crenças fazem pregações, etc. Mas seguir é uma outra questão. Está errado, está certo? Não está errado nem certo. É até onde cada um ainda consegue ir. Ou já consegue ir. Mas é preciso ir além. Lembre que na parábola do bom samaritano, o doutor da lei, não é assim? O doutor da lei não para. O sacerdote não para. Nenhum dos dois param. Quem para? O samaritano. Mas o samaritano só para porque o samaritano ama. Veja bem, a lei para o samaritano não era algo importante, mas ele agiu com o coração. Assim, aonde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. No samaritano, o tesouro dele era o auxílio ao terceiro, ao outro. Então ele para, porque isso que para ele é fundamental, o tesouro dele, o que é importante para ele, estava já no coração. Então ele parou, desceu da montaria e ajudou. Então é isto, a beleza. E eles dizem, os espíritos, na questão 659, que há também uma outra movimentação, uma outra dinâmica, um outro deslocamento
no ato de orar. Qual é esse deslocamento? Eles nos falam sobre pedir. Pedir. Louvar, pedir e agradecer. Questão 659. Leiam depois com calma, examinem, reflitam, meditem em todas as questões. Nós só vamos ficar um pouco por aí, mas há as outras questões, né? É da 658 até a 666. Dá muito material para muito estudo, para muita reflexão. Então eles dizem pedir. Mas o que é pedir? Pedir é só, Pai, me ajude. Pai, me dê isso. Pai, me... Não. O sentido mais profundo da expressão, pedir é mudar. Esse não é. Pedir é mudar. Jesus, quando ele estava passando as portas de uma cidade, Jericó, ele está passando e aí aquela multidão acompanhava ele, muitas pessoas, né, por tudo que ele estava fazendo, estava apresentando, ensinando e realizando curas, etc. Então, havia um cego, né? É óbvio que ele viu o cego, mas isso é óbvio. Né? Ele consegue enxergar as coisas menores da natureza, não vai ver uma pessoa sem a visão, é claro que ele viu. Mas ele não para, ele segue. O cego, então, pergunta o que é que está acontecendo. Alguém diz, não, esse é o grande profeta que está passando aqui, Jesus. Ele, então, grita, Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Jesus continua. O indivíduo que estava próximo diz, cala-te, você não é digno dele. Porque naquela época havia a crença de que todos aqueles que tinham problemas físicos, doenças, limitações, deficiências, eram pessoas que Deus estava punindo. Então ele tinha que viver a punição dele. Você tem que viver a sua punição. Se você estava nas trevas, você tinha que viver as suas trevas. Você não enxergava. Mas ele, né, porque queria ser curado, olha aí, o que é que ele diz? Ele não para diante desse preconceito social e religioso. Ele diz, Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. Mais uma vez, Jesus para. Por que Jesus para? Porque Jesus sente a vibração do coração. Sente a vibração do coração. Há um pedido sincero de cura. Então Jesus, ele é levado até Jesus. Jesus pergunta a ele, que queres que eu te faça? Por que ele faz essa pergunta? Para que venha para o nível do consciente do indivíduo, o que o indivíduo efetivamente estava querendo. Porque o que ele quis antes levou ele à cegueira. Então Jesus diz, meu amigo, o que você quer? Eu quero ver, quero enxergar. Então, que seja assim, enxergue. Indivíduo. Notaram isso? Não vamos falar aqui dos mecanismos exatamente da cura. Não vamos falar disso. Mas se vocês quiserem estudar, leiam a Gênese Espírita, capítulo 14, num subitem que fala sobre a cura. Tá certo? Lá tem uma explicação técnica apresentada por Allan Kardec, a partir da movimentação e a qualificação dos fluidos que vão promover a restauração da estrutura orgânica. Mas não vai ser nossa abordagem de hoje. Então, é nesse sentido, amigos, que pedir é mudar. Por isso, às vezes, fazemos orações, mas nós não queremos mudar. Queremos mudar. Nós queremos resolver um problema. Mas notem, a doença, no caso dele, é o princípio da cura. Porque é aquilo que vai fazer com que ele um dia não suporte mais o estado de trevas e queira o estado de luz. Entendeu? Eu sei que isso não é tão simples de compreender. Todo mundo quer resolver logo o seu problema. Mas notem, não é exatamente assim. É necessário que haja, primeiro, esse desejo sincero e depois a fé.
Tanto que Jesus, após, sempre diz o quê? A tua fé te curou. Ou seja, este seu sentimento de aproximar-se da luz, do bem, de um estado melhor, que é o amor. Quando queremos o melhor para nós, nós estamos nos amando. Não há nada de errado nisso, amigos. Há pessoas que querem sofrer, querem pagar, querem ser punidos. Isso é uma subversão do ensinamento de Jesus. É uma subversão. O que é a culpa? É a sedimentação de um entendimento equivocado de que se deve ser punido. Isso é um equívoco. É uma subversão da própria lei, do entendimento da lei, a subversão do entendimento da lei. Você está modificando em você o entendimento da lei. Tanto que Jesus vai dizer, ninguém sairá da terra sem que pague o último centil. Então é possível pagar, é possível restaurar, é possível reharmonizar aquilo que nós desarmonizamos com os nossos atos nesta vida ou em vidas anteriores. Então, para que viver sendo punido e se punindo e punindo as outras pessoas? Eu sei que não é o nosso tema de hoje, a culpa, né? São a irradiação da culpa, né? As expressões da culpa. É um tema de larga profundidade para a vida de hoje, de sempre e de hoje mais ainda, né? Onde as interpretações da mensagem de Jesus se tornaram dogmáticas. Olha o dogma aí. Olha o dogma aí. Né? Então, pedir é mudar. E quer agradecer. Agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado pela cura que eu tive. Obrigado pelo que eu consegui. Obrigado pelo que eu conquistei. Não. Fosse isso. Não é? Agradecer. Aí, se nós quisermos aprofundar um pouquinho isso, essa relação, porque, amigos, notem, nós não podemos nos perder da base do processo oracional, que é o deslocamento para Deus. O deslocamento para Deus. Então, agradecer não é apenas ir lá, ir na igreja, e seja lá o que for, fazer uma penitência, ou andar até o bom fim. Não. Agradecer aí, na profundidade da expressão. Agradecer é repartir. É repartir aquilo que nós recebemos de Deus nesse estado oracional e que nos fez muito bem e que nos elevou na alma e que nos felicitou, nos alegrou, trouxe para nós um estado de ventura espiritual. Veja como Jesus abre o Sermão da Montanha. Bem-aventurados. Aí vai narrar as bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Entrou no reino. Entrou no reino. O problema é que a gente faz a oração, entra no reino, mas não se sustenta lá. Pelas nossas imperfeições, a gente termina voltando e reconectando com a nossa inferioridade. Daí o estado oracional, conforme a questão 659, traz toda essa dinâmica para a gente. Então, quando eu estou agradecendo, eu estou repartindo toda a beleza do reino com que eu fui recompensado, para usar a expressão de Jesus. Entra no teu quarto, que teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Daí a manutenção desse estado oracional está na repartição, na distribuição daquilo que se recebeu e que agora faz parte de você. Portanto, amigos, é a repartição, não só do que se tem, que é isso também, mas nós não repartimos por mera repartição. Damos as coisas que temos e distribuímos com as pessoas necessitadas pela vivência desse novo sentimento, renovados desse novo sentimento. Mas agora é a repartição do que se é.
porque agora aquela dimensão de Deus também agora é nossa. É como se estivéssemos transitando, caminhando com Deus, interagindo e nos integrando nele. Veja o próprio Sermão da Montanha. Eu não quero me alongar muito, mas veja no próprio Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É um ver a Deus tão intenso e tanto maior que é esse processo de integração, que não se dá assim, se dá ao longo da caminhada evolutiva. E o que é essa caminhada evolutiva? É à medida que nós nos deslocamos, Deus vai concedendo as experiências necessárias para que as potencialidades sejam desenvolvidas, fazendo luz, e à medida que esta luz, nós vamos identificando a oportunidade. Às vezes, é uma encarnação com pessoas muito difíceis. Olha aí uma delas. Tem muitas, mas olha aí uma delas. Que todo mundo não quer, nós fugimos das pessoas difíceis, graves, complicadas, ofensivas, agressivas, etc. Não. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Jesus. E aí estará a perfeição de Jesus, nessa passagemzinha. Aí está a medida da perfeição de Jesus. Olha, profundidade. Reproduzimos isso, reproduzimos essas coisas todas. Mas precisamos parar. Recolhe no teu quarto. Há muitas informações, há muitas teologias. Jesus não trouxe teologia nenhuma. Fizeram da mensagem deles desdobramentos teológicos complexos, com dogmas, com coisas imaginativas, com liturgias, com... Nada de censura nenhuma religião. A gente compreende perfeitamente esses processos. Mas já há um momento em que nós precisamos andar. Não podemos mais entender que meros atos exteriores representem acréscimos divinos internos em nós. Repartir, pois, voltando ao nosso tema, mais incisivamente ao nosso tema, agradecer é repartir. Agradecer é repartir a beleza de tudo que nós recebemos. Amigos, eu queria deixar essas breves considerações. Queria fazer algumas outras considerações também sobre essa dinâmica da oração, mas leiam essas questões que vocês vão ver como há outros deslocamentos e outros crescimentos nesse estado oracional. Belo, bonito, lindo, magistral. Essa imensidade que é a obra de Deus e que nós somos parte dela. Acreditemos nisso. Somos parte da obra de Deus. Se nós não estivermos esplendendo toda a luz possível, nós estamos em algum ponto ainda maculando um pouquinho esta beleza que é a obra. E se nós não estivermos colaborando com aqueles que ainda fazem mais trevas do que nós ainda, nós também não estaremos trabalhando pela luz, porque é luz que todos nós somos. Paz para todos, paz aos queridos amigos da Confraternização Espírita Baiana Vinha do Senhor, paz para todos que nos assistem. Bons estudos, boas reflexões. Deus nos abençoe a todos.